Intenções da missa. Pela alma do Padre Alberto, Antônia Sá Tunica, Irmã Flora, Josélia Andrade, Daniel Leite Guimarães, Eduardo Ferreira de Jesus, Lourenço Brito dos Santos, Antônio Vicente Sobrinho, Francisca de Jesus, João Vicente de Carvalho, Caroline Vicente Santana. E pela ação de graça, pela saúde de Dona Beatriz Andrade, Edmilson José dos Santos e Veni Ferreira Ramos. Boa noite, irmãos e irmãs, presentes nessa celebração, ouvintes da Rádio FM e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos subindo para Jerusalém. Este é o tempo propício de revisitarmos nosso coração para vermos em que é necessário ainda fazer novas mudanças. Aproveitemos a oportunidade que essa celebração nos traz e peçamos ao Senhor a graça de testemunharmos a beleza do diálogo. De pé, vamos receber o nosso celebrante, Padre Jefferson. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, firmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho em Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho em Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta noite onde somos convidados a nos colocar no serviço aos irmãos, a exemplo de Cristo, o servo sofredor que sobe a Jerusalém. Vamos pedir perdão por todas as vezes que nós não soubemos amar e servir ao nosso Senhor na vida de tantos irmãos que encontramos no caminho. Peçamos perdão cantando. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar.
Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim, como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do profeta Jeremias. Naqueles dias, disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Uma sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor. Ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavarão uma cova para mim. Lembrar-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavras do Senhor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, o Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor, todas as coisas me aprovam. Ouço muitos cochichos contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha, companheiro na partilha. Eu sou a luz do mundo, aquele que
as trevas, mas terá a luz da vida. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ó Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos reis. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos aqui reunidos, os nossos queridos ouvintes da Rádio Atividade FM e os internautas, os paroquianos que nos acompanham por meio da nossa paróquia virtual. Nesse tempo de pandemia, tem sido um veículo eficaz para que a palavra, para que a celebração eucarística possa chegar a tantos corações. Nesta quarta-feira, a segunda semana da Quaresma, nós ouvimos um prolongamento daquilo que contemplamos no domingo passado, o segundo domingo da Quaresma. Jesus, neste tempo da Quaresma, ele vai caminhando até Jerusalém. E o que significa para nós Jerusalém nesse tempo quaresmal? Jerusalém era a sede da terra do povo de Deus, era a grande capital. Lá estava o grande templo de Salomão, um templo gigantesco, um templo onde Deus habita. Para todo judeu, Jerusalém é a cidade santa. Para todo judeu piedoso, o templo é o lugar mais sagrado da fé, pois lá estava o Santo dos Santos. Era um quartinho no coração do templo, que guardara em outro momento
os 10 mandamentos, as tábuas da lei, que guardaram aquilo que era mais precioso para o povo que fez uma aliança com Deus, a arca da aliança. Jesus está subindo para Jerusalém. E existia uma profecia que todo judeu piedoso conhecia, que está em Ezequiel, que quando Deus mandasse o Messias, o escolhido, o Filho do Homem, ele entraria por uma porta da muralha da grande cidade de Jerusalém e entraria no templo para reinar. Deus iria reinar a partir do seu escolhido, de um homem escolhido. Quando os discípulos conhecem Cristo, eles começam a enxergar em Jesus este Messias que foi prometido por Deus. No Evangelho de Mateus, nós ouvimos esse relato, onde Jesus, como diz o evangelista, está subindo para Jerusalém. E neste caminho, que é a subida do Messias, ele chama os 12 para falar daquilo que é próprio da ida dele para Jerusalém. É interessante que Jesus não nega o que vai acontecer a ele. Jesus diz: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes que ficavam lá no templo, e aos mestres da lei, aqueles que interpretavam a lei de Moisés, as leis de Israel. Eles o condenarão à morte. Jesus fala a verdade para os 12. E irão flagelá-lo e crucificá-lo. Eles zombarão dele, porque ele será entregue aos pagãos, mas no terceiro dia ressuscitará. Aqui é interessante, irmãos, que pela terceira vez, que este é um momento específico, Jesus ele revela o que vai acontecer em Jerusalém. Mas no fundo, no coração de algum desses 12 discípulos, sobretudo de alguns, como Judas Iscariote, era um dos que mais pensava assim, e a gente vê aqui a mãe de 2 deles, que é João e Tiago. A mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eles acham que quando Jesus chegar em Jerusalém, ele vai se tornar um grande rei, poderoso, forte, e ele vai reinar sobre todas as nações, sobre Israel, sobre os judeus. E é interessante que, quando Jesus revela o mistério da cruz, do sofrimento, os discípulos não entendem. Em outro momento, Pedro disse: não, Senhor, que isso nunca te aconteça, não vamos a Jerusalém. E Jesus olha para Pedro, que representa a igreja, que é chefe da igreja, e diz: afasta-se de mim, Satanás. Jesus está indo para Jerusalém. E o evangelho de hoje fala daquele mistério da cruz que ele preparou os discípulos para conhecer, mesmo revelando a glória dele para diminuir o peso da dor da cruz. A Quaresma, irmãos, é um tempo de ir até Jerusalém. E Jerusalém simboliza o lugar do encontro com Deus. É a igreja, é a Eucaristia, são sacramentos, são os meios pelas quais Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro de Deus. Só que na igreja, e aqui eu faço questão de repetir, a gente é muito lento em entender, tudo passa pela cruz. A gente às vezes não lê os símbolos. A cruz que está sobre o altar, a cruz que é colocada para nos lembrar da Quaresma, a cruz que entra com coroinha,
A cruz que o padre leva no seu peito, leva nos seus símbolos litúrgicos. A cruz que nós iniciamos o culto, o rito, tudo na igreja passa pela cruz. Mas às vezes a gente não entende isso. A cruz é a expressão do reinado de Deus. Tanto que quando ele foi condenado, Pilatos colocou um letreiro sobre a cruz. Eis aqui o Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que isso significa para nós, irmãos? O poder de Deus, que Paulo fala, o reinado de Deus, se manifestou na cruz. Deus, que é grande e poderoso, desceu do seu trono, se despiu da sua divindade e culminou a sua obra salvadora, criadora, redentora, amorosa no alto da cruz. Por que que Deus faz isso? Esse escândalo? Por que que ele não encontrou um outro meio para nos salvar? E poderia, bastava uma palavra dele e todos os homens estariam salvos. Bastava um toque do poder dele e tudo se resolveria. Ele quis ensinar a sua criatura, a nós, homens e mulheres, que muitas vezes procuramos o poder, as glórias deste mundo, procuramos as honras deste mundo, os melhores lugares deste mundo, procuramos as honras, o primeiro lugar deste mundo. Deus nos ensina que o amor só é amor quando ele se entrega totalmente para o outro. Esse foi o jeito mais forte de Deus nos amar. De dizer, eu amo a minha criatura, eu amo este mundo que eu criei, eu amo vocês. A cruz é a maior prova do amor de Deus. Só que os discípulos não entendem, e eles representam a nós. Nós muitas vezes achamos que igreja é lugar de poder, e quem vem buscar o poder na igreja está indo no lugar errado. Ser padre não é motivo de honra e não pode ser. Até diziam, o padre é a autoridade na cidade. Não é verdade. A única autoridade que eu posso ter, ou qualquer outro padre pode ter, é servir, ajudar, ser sinal de Cristo na vida do outro. Esta é a verdadeira autoridade. Amar. Se nós buscamos a Cristo pelo título, pela honra, pela glória, pelo aplauso, nós estamos criando um falso Deus e servindo a Ele, adorando a Ele. O nosso Deus é um Deus crucificado. Ele é glorioso, é poderoso, é forte, mas tudo isso se deu no mistério da cruz. Os filhos daquela mulher queriam sentar do lado direito e do lado esquerdo de Jesus no trono dele, e Jesus diz, vocês querem beber o cálice que eu vou beber? Eles dizem, sim, podemos, nós queremos. Vocês vão beber o cálice do sofrimento, da dor, do martírio, porque vocês vão me amar. Mas conceder a vocês os lugares de honra na eternidade pertence ao meu Pai. Por isso, irmãos, não vamos vir à igreja, sobretudo neste tempo, com o coração ainda inclinado para desejar e procurar as glórias deste mundo. Mas façamos uma experiência quaresmal de seguir os passos de Jesus, apesar do mistério que os passos dele nos revelam, que é a cruz. A leitura de Jeremias que ouvimos fala disso. Um profeta, um servo sofredor, que só falou a verdade ao povo, só profetizou a verdade,
E o que o povo fez com ele? Procurou as autoridades e fizeram um plano para matá-lo. Jeremias termina se queixando a Deus e dizendo: Senhor, eu só quis o bem do povo, e eu rezei por eles para que o Senhor tivesse misericórdia deles. E o que eles fazem comigo? Querem me matar. Jesus hoje também segue os passos deste profeta. Tanto bem que ele deseja dar à humanidade, mas a humanidade ainda continua rejeitando o nosso Senhor. Continua crucificando Cristo, negando Jesus, negando a sua igreja, negando os meios de salvação que estão na Igreja Católica, a igreja que ele nos deixou. Os homens, as mulheres, ainda não estão dispostos a seguir Jesus, até o Calvário, até Jerusalém. Mas aqui fica uma mensagem forte, irmãos. Quem não seguir Jesus até a cruz, não ressuscitará com ele. Quem não seguir Jesus até Jerusalém, não chegará à vitória da Páscoa. Por isso, não tenhamos medo. Vamos ao encontro de Jesus nesse tempo quaresmal, servindo a quem mais precisa, e tem pessoas em nosso meio que precisam de nós, sendo o sinal de Cristo, o servo sofredor, que se inclina para servir os mais pequenos, os humilhados, os esquecidos. E o maior serviço de Cristo aos homens foi sua entrega total na cruz. Não tenhamos medo de também entregar nossa vida aos irmãos, naquele que entregou a vida por nós. Assim seja. Vamos ficar de pé e elevar a Deus nossas preces, os nossos pedidos. A cada prece todos respondem: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Fortalecei o caminho da Igreja, para que sempre esteja em sintonia com o Mestre, que pede as... Fortalecei o caminho da Igreja, para que sempre esteja em sintonia com o Mestre, que pede o serviço acima de tudo. Nós vos pedimos, Senhor, atendei a nossa prece. Iluminai a mente dos que nos governam, para que não se deixem dominar pela ganância que traz o espírito do mal. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Amparai os que sofrem, para que nunca percam a confiança no Senhor e Pai das luzes. Nós vos pedimos, Senhor, atendei a nossa prece. Dirigi os passos das nossas comunidades, para que estejam sempre atentas aos mais necessitados. Nós vos pedimos, Senhor, atendei a nossa prece. Atendei, Senhor, as preces da tua igreja, que vão contigo ao encontro da cruz, para que não nos falte o ânimo de te seguir, ó Cristo. Tu que nos ensina a servir os outros, aos mais pequenos que estão em nosso meio. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com canto de ofertório, coloquemos no altar de Deus nossa vida, os nossos dons. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar.
oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e vinho em copo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Aí, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, com bondade as oferendas que vos apresentamos e concedei-nos por meio delas o perdão dos nossos pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, O Senhor é santo, o Senhor é santo. o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Pai. Que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão,
Deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, diante de Cristo que se faz presente em nosso meio, por meio da Eucaristia, somos chamados nesse tempo a tomar nossas cruzes e com resignação levá-las com amor. E são muitas cruzes que carregamos neste tempo. Vamos pedir a Deus a graça de não termos medo de subir com Ele ao Calvário, para que a gente possa também ressuscitar com Ele e celebrar dignamente o mistério pascal. Unidos a tantos que sofrem e aos quais nós somos chamados a servir, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, sereis salvos. Corpo de Cristo. Amém. Amém. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Para onde ir? Longe de ti, tu nos atraíste, ó Senhor. Eis-nos aqui. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova desta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Deus entre nós, holocausto de amor, eterna e nova aliança. Em teu sangue elevado na cruz, Cordeiro de Deus, tu nos atraíste, ó Senhor. Nós somos teus. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Vimos-te, Senhor, tua glória refugir. Em teu lado aberto encontramos plena paz. Em teu corpo santo somos recriados. Tu nos abraças
desta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Oremos. Senhor nosso Deus, vós quisestes que a Eucaristia fosse para nós penhor da imortalidade. Fazei que ela nos conduza à eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar para alguns avisos importantes da nossa paróquia. O decreto que semana passada o governo estadual emitiu e pedia a suspensão de todos os cultos religiosos durante a semana se encerrou segunda-feira. Para a nossa região está permitido o culto nas igrejas abertos, as missas, os encontros, com a capacidade de 30%. Exigindo todas as medidas que nós já estamos seguindo desde o início da pandemia: distanciamento, uso de álcool e uso de máscara. Então, essa semana nós teremos o calendário de missas normal. Muitos talvez ainda não saibam, então vamos enfatizar nas redes e vamos enfatizar também divulgando. Sexta-feira vamos ter missa às 7 horas da manhã, domingo, a missa da comunidade, às 18 horas. Tony aqui da comunicação me recordou. Eu vou melhor falar, Tony. Então vou aqui passar alguns avisos e enfatizo esse do domingo. Amanhã, às 9 horas, nós temos o início da adoração ao Santíssimo Sacramento, que vai ficar exposto das 9 horas até o final da manhã. Então amanhã o Santíssimo Sacramento vai estar aqui. Quem quiser vir fazer o seu momento de adoração pessoal, pode vir, respeitando o distanciamento, uso de máscara e álcool. Sexta-feira, às 7 horas da manhã, Santa Missa aqui, que não é transmitida pelas redes sociais. Então é a missa às 7 horas da manhã, uma missa curta, breve, até para quem trabalha poder vir participar. Às 9 horas da manhã, na sexta-feira, teremos o curso de batismo para pais e padrinhos, também respeitando as medidas de saneamento. 9 horas da manhã, na sexta-feira. Sábado, missa nas comunidades Rosário, Rasinho, Rio do Soturno e Bendegó. Então as comunidades já sabem, quem nos acompanha já fica preparado para as celebrações. Rosário, Rasinho, Rio do Soturno e Bendegó. Domingo, como o Tony bem me lembrou, a missa, como é o primeiro domingo do mês, é 9 horas da manhã. Então domingo a missa, 9 horas da manhã. Vamos divulgar. A igreja cabe muita gente, dentro desses 30%. É preciso também que quem não está participando possa vir participar com todo o cuidado. Então será aqui às 9 horas da manhã e depois da missa nós temos batizados. Por conta dessa demanda em nosso município, em nossa paróquia, de muitas pessoas não batizadas, como eu falei na celebração anterior. Dia 12 nós teremos confissão comunitária. Aqui eu vou explicar, temos um tempinho, 2 minutinhos. Hoje o bispo com o chanceler da diocese emitiu um decreto. As confissões individuais, aquelas que eu fiz na quinta-feira retrasada, estão suspensas por um tempo determinado. Então a gente tem, dentro dessa realidade de pandemia, a suspensão por algumas semanas, até isso amenizar. Então os padres não poderão, por esse tempo,
ouvir confissões individuais. A Igreja nos permite um modo extraordinário da absolvição dos pecados, que é chamada confissão geral. Isso em alguns casos, como pandemia, ou quando um grande número de pessoas estão impossibilitadas de confessarem individualmente com o padre e correm algum risco. Então, por causa da pandemia e por causa da Páscoa, a diocese, o nosso bispo, autoriza a confissão comunitária. Em outro momento, isso não seria possível. É bom enfatizar isso, viu, minha gente? A confissão da Igreja sacramental é o padre e o penitente, o padre e o fiel. Esse tipo de confissão é em caso extraordinário, como nesse que nós estamos vivendo. Pandemia, o padre coloca em risco a sua vida e a vida do fiel se ele ouvir muita gente em confissão pessoal. Por conta disso, dia 12 é uma sexta-feira, dia de penitência. Nós vamos aqui na igreja reunir a partir das 18 horas e juntos, respeitando os distanciamentos, se a igreja alcançar os 30%, o restante não poderá entrar, e nós vamos fazer a liturgia penitencial com a absolvição geral. É uma liturgia bonita, não é a missa, é uma liturgia penitencial. E depois o padre vai dar a absolvição para todos. E depois dessa absolvição, as pessoas têm um compromisso de, na próxima oportunidade, depois que a pandemia passar, procurar o padre e confessar o pecado. Então é um modo de viver bem a Páscoa do Senhor que se aproxima. E o mandamento da igreja, confessar e comungar ao menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa do Senhor. São estes os avisos. Lembrando que nós também ainda temos alguns exemplares do livro do bispo. O nosso bispo Dom Guido escreveu este livro, A Força da Presença. É um livro muito bom para meditar. E aqui tem algumas meditações que falam do nosso padroeiro, Santo Antônio. Então, quem puder, adquira, tem apenas um custo de R$20. Comprando, estamos ajudando o seminário, ajudando as obras da nossa diocese. Então, procura aqui a Edilene na secretaria e adquire por R$20. Temos alguns últimos exemplares. É bom procurar logo e garantir o seu. Vamos ficar de pé? Eu não gosto de avisos compridos, mas hoje foi importante por causa da confissão comunitária, que será dia 12, dessa sexta a 8. É bom também explicar para que vocês entendam como é que a igreja nos encaminha neste tempo de pandemia. Obrigado a todos, o coral muito bonito, Deus abençoe, Léo, aos servidores da liturgia, muito obrigado, e a todos vocês. Sexta-feira nos encontramos, 7 horas da manhã, e no domingo, 9 horas da manhã. Próxima semana será a semana da devolução do dízimo, dia 14 de março. Também é tempo de nos prepararmos para esse momento bonito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.